Agradecendo e cumprimentando meus colegas, Elcio Gasparini, no exercício desta presidência, Cauê Macris, um grande, jovem, promissor talento da política, já chegando com personalidade, assumindo seu espaço aqui nesta casa, cumprimentar os nossos colegas todos aqui presentes. Eu queria comentar hoje a resolução normativa número 44 da Agência Nacional de Saúde. Gostaria que se estivesse no ponto que nós pudéssemos mostrar ao nosso telespectador, assíduo da TV Assembleia, para que a gente analise em conjunto. Vamos direto para o artigo 1º. Essa resolução, que é o ato de quem resolve, como o próprio nome diz, no conceito do direito administrativo, a resolução é um ato administrativo unilateral que configura uma tomada de decisão. Então, veja aqui, nosso querido telespectador e todos os internautas que estão nos acompanhando aqui, um forte abraço. Fica vedada, proibida em qualquer situação, a exigência por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de planos de assistência à saúde e seguradoras especializadas em saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito no ato ou anteriormente à prestação do serviço. Aí constitui uma comissão especial para fins de recepção das denúncias e encaminha essas denúncias ao Ministério Público Federal. E depois ela informa a operadora do usuário reclamante quanto às denúncias relativas. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. O que quer dizer esta resolução, voltando aqui ao nosso telespectador? Quem tem um plano de saúde e vai a um hospital credenciado a este plano de saúde, quando vai se submeter a uma internação, o hospital credenciado não pode exigir nenhuma caução, nenhuma garantia, nenhum depósito prévio como condição para a internação daquele paciente. Muito bem. Então, você tem uma carteirinha do seu seguro-saúde. Precisa se utilizar dos préstimos hospitalares de um determinado nosocômio. Vai com o seu parente, com o seu amigo, para a internação. Apresenta o documento da pessoa que vai ser internada. E o hospital não pode exigir nenhuma caução como condição para a internação. Ótimo, medida correta, merecedora de aplausos a resolução da Agência Nacional de Saúde. Eu só indago o seguinte: para que serve uma regra sem sanção? Para que serve uma ordem, uma determinação como a contida na resolução 44 da Agência Nacional da Saúde, se não há consequências no caso de descumprimento? É apurado, enviado ao Ministério Público Federal, para quê? Para a aplicação de alguma multa? Para avaliação de responsabilidades? Então, em primeiro lugar, é uma norma que na doutrina se chama norma meramente exortativa. E esse advérbio, meramente, tem exatamente esta função: diminui o valor desta regra, desta norma, desta ordem emitida pela resolução. Meramente exortativa significa uma regra que não traz nenhuma consequência. Uma regra cuja inobservância não traz punição. Portanto, uma regra que só existe para inglês ver. Aliás, é interessante, quando no início do século XIX, motivada por razões econômicas e não humanitárias, a Inglaterra ameaçou afundar todos os navios negreiros que transportassem escravos da África para o Brasil. Foi emitida uma lei aqui no Brasil colônia, dizendo o seguinte: está proibido o tráfico de escravos por navios negreiros.
Com isso se contentava as autoridades britânicas e se fazia uma regra proibindo o transporte de escravos. Só que era uma regra que jamais seria cumprida. E daí que surgiu a expressão para inglês ver. Regra, lei para inglês ver. É exatamente essa da Agência Nacional de Saúde. É regra para inglês ver. Não tem consequência nenhuma o seu descumprimento. A pessoa chega ao hospital, mostra a carteirinha de saúde, o hospital exige a caução do mesmo jeito. Se não efetuar o depósito caução, não interna o paciente. E a consequência? Nenhuma. Mas além de ser uma norma meramente exortativa, além de ser uma norma que não traz qualquer consequência, além de ser uma norma cujo descumprimento, cuja inobservância não traz consequência alguma para o hospital, para o estabelecimento de saúde, além de tudo isso, é uma norma incompleta. É uma norma incompleta porque só atende isto quando o hospital quiser. Mas se o hospital quiser, porque ele não está sujeito a nenhuma consequência, ele só está obrigado a atender e dispensar da caução quem estiver com a sua carteirinha de seguro-saúde e com o pagamento dela em dia. Me parece muito mais um lobby das operadoras de plano de saúde do que um interesse mais aprofundado para a proteção do consumidor. Só se protege, a princípio, quem tem plano de saúde. Quem não tem plano de saúde está na vala comum. Quem tem plano de saúde, mas não pagou a última prestação, está na vala comum. E quem tem plano de saúde e está em dia, vai depender da boa vontade do hospital. Porque não há nenhuma consequência, repito, para o descumprimento. Por esta razão, está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um importante e conveniente projeto de lei. Um projeto de lei que proíbe a qualquer instituição de saúde, a qualquer hospital, exigir caução de quem quer que seja, como condição ou pré-requisito para a internação. Está proibido de exigir caução, seja para quem tem plano de saúde, seja para quem não tem, seja para quem está em dia com a mensalidade, seja para quem não está. Porque esta exigência abusiva, leonina, submete alguém a desmandos no momento de extrema fragilidade, quando está prestes a ser internado. E este projeto de lei, tratando isonomicamente todas as pessoas que chegam numa situação de desespero para a internação, dispensa todas da prestação de caução como condição para a internação. E mais, caso haja descumprimento, a lei do Parlamento Paulista, desta Casa Legislativa, estabelece multa de 1.000 a 10.000 UFESPs, que pode chegar aí a 160 mil reais. Portanto, existe sim uma punição, existe uma regra, existe uma norma. E eu quero aqui ceder com muita honra a palavra a esse combativo colega, deputado Olímpio Gomes. Simplesmente, deputado Fernando Capês, para cumprimentá-lo por essa importante iniciativa, e eu tenho certeza que a Casa vai votá-la, porque é mais do que necessário, e até dar um exemplo. O cabo Cesário da Polícia Militar foi levar o filho há 2 semanas no Hospital Cruz Azul, num desespero, e foi-lhe exigido a caução de R$ 750 e ainda pressionado à luz do regulamento e o peso do Código Penal Militar, quando se queixou justamente. E a legislação que Vossa Excelência muito bem propõe vai, além de obrigar, impor responsabilidade. Isso aí nós estamos acompanhando, tentando nos mobilizar do que aconteceu. Cesário é contribuinte há 30 anos e passou por esse desespero. Tenho certeza absoluta que após a Casa votar o vosso projeto, se o governador não vetar,
em função da pressão de planos de saúde, for à luz do bom senso, como Vossa Excelência está tendo, nós não teremos mais lei para inglês ver. Aliás, Vossa Excelência também, a cultura acaba de dar um ensinamento para todos nós da expressão para inglês ver. Tenho certeza que vai ser feliz. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, principalmente vindo de um deputado, já estou encerrando, senhor presidente, principalmente vindo de um deputado combativo como Vossa Excelência, e telespectador, internauta, projetos como este, cuja aprovação vai repercutir diretamente em benefício, nesse caso de consumidores do plano de saúde, projetos bons e importantes nesta casa, de todos os deputados, inclusive de alguns que não se reelegeram, não estão mais aqui, projetos que vão influir, mudar a vida das pessoas, aguardam sua votação. Oxalá que esta casa, nesta legislatura, repense o que ocorreu nos últimos 4 anos e propicie a aprovação de mais e mais projetos de lei de todos os deputados desta casa. Este projeto, de fato, teve minha autoria, eu apresentei. Mas há inúmeros outros projetos que não são de minha autoria, extremamente relevantes na defesa do consumidor, na área da segurança, na área da educação, na área das drogas, da prevenção às drogas, do uso nocivo, que muito podem sim mostrar à população que ainda não conhece correta e plenamente o que é um poder legislativo estadual, o que é um deputado estadual, qual a importância do deputado estadual, certamente estará bastante para concluir, senhor presidente. Inclusive com a colaboração de Vossa Excelência, na qualidade de primeiro vice-presidente desta casa, para que a mesa e o colégio de líderes apoiem a votação de mais projetos deputados nesta casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra o nobre deputado Fernando Cabeça. Eu quero, na parte em que houve os elogios a Vossa Excelência, e só nessa primeira parte, evidentemente, não na segunda, quero me solidarizar com as palavras do deputado Donizete Braga, e Vossa Excelência muito bem esclareceu, e dizer que vendo aí, nessa cadeira da presidência, Vossa Excelência que já foi vice-presidente desta casa, eu não posso deixar de me lembrar e render as homenagens ao seu filho, Dr. Maurício Fossen, um dos mais importantes magistrados do Estado de São Paulo, foi juiz que presidiu o júri no conhecido caso do casal Nardoni e proferiu uma sentença exemplar. Há 20 anos atrás, eu tive a honra de ter dado aula ao então candidato a concurso, Dr. Maurício Fossen. E hoje vejo, na esteira de Vossa Excelência, se destacando como um servidor público exemplar e um dos mais importantes juízes do Estado de São Paulo. Muito. Senhor presidente, inicialmente, na qualidade de integrante das carreiras jurídicas, eu sou procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer ao excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin pelo envio a esta casa da mensagem do projeto de lei complementar que readapta, reposiciona os vencimentos da carreira de defensor público. Como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública, quero aqui agradecer a sensibilidade e compreensão de Sua Excelência e, ao mesmo tempo, o reconhecimento que faz do excelente trabalho dos defensores públicos. Quero aqui, na pessoa da defensora pública geral, doutora Daniela Sembranelli, cumprimentar a todos os integrantes desta nobre carreira. Outro sim, gostaria até por coincidência, na mesma linha do nobre deputado Marcos Neves, enfocar a questão da internação dos dependentes químicos e dizer que não só é necessário, como é urgente a ampliação de clínicas regionais para tratamento de dependentes químicos. A droga se transforma hoje num problema epidemiológico. Vamos aqui analisar no nosso quadro, por favor, um trabalho excelente, tratamento involuntário da dependência química, do professor Pablo Roig, auxiliado pelos psiquiatras Marcelo Gonçalves, Aline Rocha, Fernanda Lima. Vamos a alguns dados que mostram
Quão urgente é a questão? Vejam, em 108 cidades do Brasil, está na tela, 108 cidades do Brasil, por favor, com mais de 200 mil habitantes, 8,8, só muda de página quando eu pedir, por gentileza, volta à página anterior. Muito bem. De 108 cidades com mais de 200 mil habitantes, 8,8% fazem uso regular de maconha e 2,9% de cocaína, sem contar ainda opiáceos, derivados do ópio, alucinógenos, que são os psicodislépticos, esteroides, heroína, uma droga fortíssima, introduzida no século XIX nos Estados Unidos, logo após a Primeira Guerra Mundial, na Europa. 8,8% maconha, 22,8% fazem uso regular de alguma droga. Vamos ao quadro seguinte. Isto vem aumentando. Em 2001, eram 6,9%. Em 2005, 8,8% usuários de maconha. Estão chegando os dados de 2010, quase dobrou este percentual. Cocaína passou de 2,3% para 2,9% do uso rotineiro, sem contar as demais drogas. Isso excluindo o álcool. O alcoolismo tem cifras ainda mais alarmantes. Vamos à próxima. Olha que interessante. Em estudantes, o percentual de uso de maconha é de 7,6%, 2% de cocaína e 0,7% de crack, que é a cocaína em forma de pedra bruta, que é a cocaína fumada. Agora, olha que interessante. Crianças e adolescentes que estão em rua, em situação de risco social, a maconha passa de 7,6% para 40,4%. Atenção, telespectador, 40,4% das crianças abandonadas ou que ficam na rua, estão fora da escola, fazem uso regular de maconha, 24,5% de cocaína e 5,5% de crack. Com uma observação: o crack, ele produz um efeito alucinógeno muito rápido. Logo passa os efeitos alucinógenos. E ao passar, a pessoa volta a fazer o uso da droga. Então, em pouco tempo, consome e elimina fisicamente o usuário. Muito bem. Vamos passar para a próxima. Cuidado com o microfone aberto, Sua Excelência. Vamos aqui também na idade do primeiro consumo. Cocaína. A idade do primeiro consumo é 14 anos e meio, quando começa o uso da cocaína. Aos 14 anos, por volta disso também, 14 anos, uso da maconha e uso do crack. Tá certo? Fontes do Centro Brasileiro de Redução do Uso da Droga. Vamos prosseguir para a próxima página. Nos países, vejam o desconforto do Brasil: 22,6% dos seus estudantes em cotejo com outros países da América do Sul. Estamos muito avançados em relação ao percentual, isso, hein? Proporcional. Venezuela, Paraguai, Equador, Uruguai. Vamos prosseguir. Não é que a polícia não esteja trabalhando. Vejam dados apenas da Polícia Federal, que em número de contingente é bem menor do que, por exemplo, as polícias estaduais, ou a Polícia Estadual de São Paulo. Então, sem considerar as apreensões feitas pelas polícias dos estados, quase 20 toneladas de cocaína apreendidas em 2008. Se 20 toneladas são apreendidas, quanto está circulando que não é apreendido? Vamos prosseguir. Agora nós estamos falando de maconha. 187 toneladas apreendidas no ano de 2008. Vamos prosseguir. Do êxtase.
Agora são número de comprimidos. Tonelada seria demais. São 211 mil comprimidos apreendidos em 2007 e 132 mil em 2008. Caiu o número de apreensões. Vamos prosseguir. A média de uso pesado de drogas ilícitas no país para estudantes com idades superiores a 18 anos foi 3,6% drogas pesadas. E de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrid, 60% das pessoas acreditam ser fácil obter maconha, 45% fácil obter cocaína, 44% fácil a obtenção do crack. Vamos prosseguir. Comparação da população tratada para dependência química. Veja só, deputado Marcos Neves, vem caindo o número de pessoas submetidas a tratamento. E as clínicas, portanto, não estão mais dando conta do percentual. Vamos prosseguir. Vai adiante. Aí começa a avaliar o custo social das drogas. Por exemplo, há 15 anos atrás, na Austrália, foi estimado, na Austrália, um país que tem proporções do problema, volta por gentileza, bem menores do que o Brasil, 34 bilhões de dólares o custo social. Bem menos do que isso, meu querido deputado Marcos Neves, pode-se gastar na ampliação de clínicas regionais. Vamos prosseguir. Quase 40% dos usuários de cocaína, crack, relatam que cometem crimes para obter a droga. Muito bem. Aí nós vamos, então, fazer a seguinte análise. O principal campo em que a batalha contra as drogas precisa ser travada é a mente do jovem. O controle preventivo, desde o início, na estruturação do berço familiar, na escola, é neste momento que se começa a ganhar a guerra contra o traficante. Existe a Lei de Internação Voluntária e Involuntária de 2001, da qual vamos tratar, se não desta vez, numa próxima oportunidade. Mas esta lei determina à União, estados e municípios a instalação de programas para preparação e treinamento dos pais e dos professores no ensino fundamental, para que desde o início façam um alerta constante sobre os efeitos nocivos das drogas. Primeiro, na observação quanto ao comportamento daquele jovem, se ele está fugidio, distante, antissocial, desinteressado, se este jovem necessita de um acompanhamento, já vou concluir, senhor presidente. No caso da rede pública, os professores serem treinados para, durante as suas aulas, falarem sobre essa questão, sobre esses problemas ao jovem. Nós temos um projeto de lei na casa, que inclui na matriz curricular, uma aula sobre os efeitos nocivos das drogas. Mas não basta só uma aula sobre os efeitos nocivos. O tempo todo os professores têm que estar sendo preparados para isso. E o que é mais importante? Quando chega no caso de dependência química, não há mais controle, não há mais palavras, não há mais orientação. Quando chega na questão da dependência química, essas verdadeiras cracolândias que existem pelas cidades, nas grandes cidades do país, só se resolve com programa de internação involuntária. E para isso necessitamos das clínicas. Vamos continuar batendo nessa tecla. Está se criando um grupo de deputados dessa casa para trabalhar nesse sentido. Não às drogas, vamos ganhar essa batalha em todos os campos, mas fundamentalmente, deputado Gondim, Vossa Excelência, que é um médico, no campo da prevenção.